dia, sejam bem-vindos a mais um Vida Devocional. Este que é o seu programa diário, de devocional. Nós separamos esse momento aqui no começo do nosso dia para lermos a palavra do Senhor, tirarmos um tempinho para meditação, para ouvirmos a voz de Deus. Então eu quero te convidar a acalmar o seu coração, tirar as distrações aí de perto de você, seja onde você esteja assistindo este programa, que você possa focar, ouvir, meditar na palavra de Deus nesses próximos 30 minutos. Quero te convidar também a deixar um like neste vídeo aqui, pegar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp, enviar para alguém que você ama, alguém que você quer abençoar nessa manhã, com este momento devocional. Então faça isso, deixe também um comentário aqui no nosso chat. Nós sempre separamos um tempinho de oração, vamos ler os pedidos de vocês aqui no chat e faremos orações durante o nosso programa Vida Devocional. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso 5. Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 5, e o tema que nós escolhemos para meditarmos nessa manhã foi: você precisa ser um cristão maduro. Eu creio que esse é um tema muito urgente para a igreja cristã brasileira e certamente você sairá desafiado nessa manhã. Ao lermos a palavra de Deus, ao lermos as orientações de Paulo aos Colossenses, nós nos sentiremos desafiados a uma vida, uma postura cristã diferente, a levar a sério a vida cristã, a levar a sério as ordens, os mandamentos da palavra de Deus. Então que este seja um momento abençoador para você, para a sua família e para todos que irão assistir essa live também após o nosso ao vivo, A live fica gravada, vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então quem chegou atrasado, perdeu o comecinho, pode rever essa live em outros momentos. Abra sua Bíblia então, em Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, graças te damos por mais uma manhã, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de acordarmos com saúde, de podermos ler a Tua palavra e sermos exortados, encorajados e animados por ela, Pai. Pedimos que nessa manhã, Deus, o Senhor faça algo novo em nossas vidas, Pai. Venha novamente nos instruir, nos dar uma nova chance e que seja uma manhã de recomeço para muitos que estão nos assistindo, Pai. Nós cremos que o Senhor trará aos ouvidos daqueles que precisam ouvir essa mensagem nessa manhã. Nos exorta, Pai, nos encoraja, nos anima para que sejamos testemunhas fiéis de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar um bom dia para algumas pessoas que já estão conosco aqui, a Marli Batista, o Fábio Frota, a Marlene Martins, diz bom dia, a paz do Senhor Jesus, peço oração para a minha vida e por todos da minha família. Amém. Deus abençoe. Patrícia Felipe também está assistindo lá do Rio de Janeiro. Pede oração pela vida dela, pela vida do seu filho. Estão passando pelo luto e muitas lutas. Amém, Patrícia. No final deste programa nós iremos orar por você, pelo seu filho e por esse momento que vocês têm passado, certos de que Deus irá os consolá-los nesta manhã. Então, esse texto que nós lemos, a Epístola de Paulo aos Colossenses, do capítulo 2, do verso 1 ao 5, é um texto muito interessante porque quando
nós entendemos o contexto do que estava acontecendo ali naquela igreja, as palavras de Paulo e suas exortações fazem mais sentido, né? Paulo, ele estava preso em Roma quando escreve essa carta, e Epáfras era o plantador da igreja de Colossos. Ele percebe que algo muito estranho está acontecendo naquela igreja. A igreja começa a ser invadida por falsos mestres que tentam dissipar ali entre eles uma doutrina que se afasta muito da doutrina que o próprio Epáfras ensinou aos colossenses e que o próprio Epáfras aprendeu com Paulo. Então esses mestres estão distorcendo tudo aquilo que aquele povo estava sendo instruído e ensinado até então. E Epáfras apresenta ao apóstolo Paulo essa realidade. Ele explica ao apóstolo o que está acontecendo na igreja de Colossos. E é neste contexto que Paulo escreve essa carta. E diante da dificuldade, da realidade da igreja dos colossenses, Paulo dá uma resposta muito simples. Se pudéssemos resumir aquilo que Paulo escreve aqui, ele diz assim: vocês precisam ser crentes maduros. Aquilo que irá firmar a fé de vocês é a maturidade espiritual em Cristo Jesus. E é interessante ver que Paulo, ele não é apenas um teólogo. Ele não está escrevendo palavras difíceis para um povo de uma forma rebuscada, nada disso. Paulo é alguém extremamente prático, é alguém que coloca na prática os ensinamentos das Escrituras. E ele faz isso com o povo dos Colossenses. E as orientações dele aqui não são apenas para aquele povo naquele tempo, mas para toda a igreja de Cristo, espalhada por todas as nações, em todos os tempos, inclusive para nós, hoje, nessa manhã. Irmãos, não só a igreja de Colossos precisava de crentes maduros, enraizados, com uma fé firme no Senhor Jesus, mas a nossa igreja hoje, a igreja cristã brasileira, precisa de crentes maduros. Essa é uma urgente necessidade da igreja. Nós precisamos de cristãos que estão aptos para exortar uns aos outros, cristãos que manejam bem a palavra da verdade, cristãos que identificam de longe algum problema que pode acontecer em sua comunidade e antes que esse problema aconteça, ele já vai lá para solucionar o problema, para unir os irmãos. Precisamos de crentes assim, crentes que manejam bem a palavra da verdade. Mas, infelizmente, a realidade que nós temos visto é outra. O analfabetismo bíblico, ele está cada vez mais forte entre nossas igrejas. Cristãos que não conhecem a palavra de Deus, cristãos que não separam um tempo de estudo em seu dia, cristãos que são alimentados apenas dominicalmente por aquilo que o pastor fala e não buscam uma vida com Deus, não buscam algo mais profundo, uma intimidade com o Senhor, não buscam o conhecimento da sua palavra. Nós precisamos urgentemente de crentes maduros. Somos uma geração de crentes mimados, crentes que querem ser pastoreados, que querem ser cuidados, querem a todo tempo receber uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento. E não há nada de errado, irmãos, desejar, ansiar por esse pastoreio. Pelo contrário, isso é bíblico. O próprio Deus nos criou e criou a igreja para isso, para que nós pudéssemos sermos acompanhados, acolhidos e pastoreados. Esta é a vontade do Senhor. Mas, ao sermos pastoreados, animados, fortalecidos e consolados, nós precisamos assumir a postura de fazer isso também a outros. Assim como eu fui pastoreado, assim como eu fui aconselhado, fui cuidado, eu preciso cuidar de outras pessoas. Eu preciso que a minha vida possa servir para encorajar a outros. Essa é a postura de um cristão maduro. E eu quero já te perguntar nessa manhã, qual foi a última vez que você separou um tempo na sua agenda para consolar outra pessoa? Para dedicar tempo a outra pessoa? Quando foi a última vez que você venceu o sono, venceu a preguiça, venceu o cansaço para abençoar a vida de alguém que não tinha nada para te dar em troca? Para tomar um café com alguém que não tinha nada a te oferecer, mas precisava da sua atenção, do seu cuidado, da sua oração? Qual foi a última vez que você fez isso?
Essa é a maturidade que nós, como crentes, precisamos buscar. Esse capítulo inicia mostrando o esforço que Paulo empreendia em favor daqueles irmãos. Note comigo Colossenses capítulo 2, no verso 1. A primeira coisa que Paulo quer que aqueles irmãos saibam, a primeira coisa que Paulo deixa muito claro para aqueles irmãos, ele fala: eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo está dizendo a esses irmãos: eu quero que vocês tenham algo claro, que vocês tenham em sua mente uma verdade. Eu tenho lutado por vocês. Não só por vocês, mas também pelos laodicenses. Ele inclui os laodicenses aqui nesta luta. Eu tenho lutado por vocês. E a luta de Paulo não é uma luta por conforto. Note que ele está preso. A luta de Paulo não é uma luta por bens materiais, por riquezas. Ele não está buscando o carro do ano, ele não luta para ser famoso, ele não luta para que o seu sofrimento diminua. Não é essa a luta de Paulo. Mas, infelizmente, essa é a luta de muitos de nós nos dias de hoje. Lutamos por coisas superficiais, por coisas passageiras. Nos esforçamos por coisas que são temporais, não por coisas eternas. A nossa luta, os nossos olhos, os nossos esforços, a nossa energia estão colocadas em coisas erradas, em coisas supérfluas, passageiras. Mas a luta de Paulo, ele deixa claro que gostaria muito que aqueles irmãos soubessem que ele tem empreendido uma grande luta pelos irmãos. E essa luta é uma luta espiritual. A luta dele é para que aqueles irmãos consigam entender qual é o sentido da fé. A luta de Paulo é para que aqueles irmãos parem de ser enganados por qualquer vento de doutrina, parem de ser enganados por qualquer falso mestre que aparece trazendo uma novidade, uma nova revelação da parte de Deus, que não existe. A luta de Paulo é para que aqueles irmãos entendam que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é sacrifício, é dobrar os joelhos e lutar não só pelo meu próprio bem, mas pelo bem do outro. Essa é a luta de Paulo, é uma luta espiritual. Uma grande luta venho mantendo por vós. Essa luta é um conflito que se desenrola nas regiões celestiais. É um conflito que Paulo coloca a luta de joelhos e não de pé. Esta é uma luta espiritual. E Epáfras, o plantador desta igreja, aquele que procurou Paulo, sabia da importância dessa luta. Mais para frente, no capítulo 4, no verso 12, Paulo vai dizer a Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Não só Paulo estava se dedicando nessa luta espiritual. Não só Paulo entendia a importância de orar pela maturidade espiritual daqueles irmãos, mas Epáfras, o plantador daquela igreja, também estava fazendo isso. Também estava batalhando em oração por aqueles irmãos, para que eles atingissem a maturidade, para que eles estivessem com plena convicção e continuassem firmes na vontade de Deus. E esse é o primeiro desafio que eu quero te dar nessa manhã. Persevere em oração. Coloque em suas orações não apenas as suas necessidades pessoais, mas coloque também a vida de outras pessoas em oração. Perseverança na oração envolve uma luta, e uma luta de joelhos. Exige esforço, exige dedicação. Lute em oração. O esforço de Paulo, essa grande luta que ele vem mantendo por aqueles irmãos que sequer o viram face a face. Eles não se conheciam pessoalmente, mas ainda assim Paulo estava lutando por eles. Essa é uma luta que não era feita na força do braço de Paulo, mas era uma luta que era feita na força do Espírito Santo. Porque Paulo sabia que quem realiza a obra é o próprio Deus. E quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus. Você já desistiu de orar por alguém nessa caminhada?
Em algum momento você já lutou muito em oração por alguém, por um parente, por um familiar que nunca se entregou a Jesus Cristo e em algum momento você desistiu de orar por ele? Eu te convido nessa manhã a dobrar os seus joelhos novamente e clamar ao Senhor, batalhar em oração. Não desista de orar pelas pessoas. Não desista de orar por aquele amigo que talvez não tenha demonstrado uma vida espiritual sadia. Não desista de orar por pessoas que nem mesmo te conhecem, que não te viram face a face, mas que você crê que o Senhor Jesus pode alcançá-la, pode transformar a sua vida e trazê-la à maturidade. Persevere em oração. Tome como exemplo o apóstolo Paulo, que deixou claro aqui nesse primeiro versículo do capítulo 2 de Colossenses, que ele estava enfrentando uma grande luta em prol daqueles irmãos, uma luta espiritual. E a luta de Paulo, ele continua no verso 2, dizendo qual é o motivo dessa grande luta que ele tem empreendido. Ele diz que tem lutado para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Essa palavra confortado tem o sentido de exortar, de animar, de encorajar. Paulo dobra os joelhos e ora por aqueles irmãos para que eles sejam exortados, animados, encorajados. Porque certamente ele sabia que corações desanimados geram crentes desanimados. E a minha oração nessa manhã é que, embora você esteja tão distante fisicamente de mim, sei que pessoas do Brasil inteiro e até fora desse país acompanham a IPPTV, assistem os nossos programas. A minha oração é que o seu coração seja confortado, que o seu coração seja animado, seja encorajado nessa manhã, porque desânimo não vence batalha, meus irmãos. Nós precisamos de um coração animado em Cristo, de um coração encorajado em Jesus, para que nós possamos vencer os desafios dessa vida, vencer todas as tribulações que nos cercam, vencer os desafios que nos aparecem. Precisamos desse coração animado, encorajado. Um coração confortado é um coração fortalecido, é um coração que não se abala com as dificuldades deste mundo. E é por isso que Paulo ora pelos colossenses. Oro para que o coração deles seja confortado. Mais do que isso, ele ora para que o coração daqueles irmãos seja vinculado juntamente em amor. Esse vínculo em amor que Paulo ora é pela união daqueles irmãos. Para que aqueles irmãos estejam unidos em amor. E o amor é o oxigênio da igreja. O amor deve ser a marca registrada da igreja. Uma igreja que ama é uma igreja que exalta Cristo. O contrário disso, uma igreja desunida, uma igreja onde há brigas, onde há conflitos, não glorifica o nome de Deus. Um cristão maduro é um cristão que demonstra amor pelos seus irmãos. É um cristão que não perde tempo com briguinhas, com fofoca, com picuinhas, com discussões, com divisão. Um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. O Senhor Jesus, em seu sermão do monte, nos ensinou que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você foi chamado para ser um pacificador, não para ser um causador de problemas, mas para ser um resolvedor de conflitos. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser um agente da paz, para ser alguém que demonstra amor, que exala amor em um mundo cheio de ódio, cheio de briga, confusão e guerra. Você deve ser alguém que demonstra amor. E isso começa dentro da sua própria casa. Não faça do seu lar um lugar de conflitos, de briga, de discussão, de gritaria, mas faça do seu lar, da sua casa, um ambiente de paz, de amor. E leve isso para a sua vida, que o seu trabalho seja um ambiente de amor, não um ambiente de discussão. Que a sua igreja, que os seus relacionamentos sejam relacionamentos de paz, sejam pacificador. É por isso que Paulo ora por aqueles irmãos, não só para que o coração deles seja confortado, mas que eles sejam vinculados em amor.
E quando nós estamos vinculados em amor, nosso egoísmo se esvai. Nossa vida não é mais para o nosso próprio bem simplesmente, mas também pensando no bem do outro. Também para cuidar do outro. É preciso nutrir relacionamentos saudáveis em todos os ambientes em que nós estejamos. E eu sei, irmãos, que nem sempre isso é fácil. Eu sei que na caminhada nós vamos encontrar irmãos que facilmente são amáveis, que só de olhar nós sentiremos esse vínculo de amor, mas também encontraremos pessoas difíceis de lidar, pessoas com comportamentos e temperamentos que não nos agradam. Mas essas pessoas também estão incluídas nesse vínculo de amor. Também precisam experimentar o amor de Jesus Cristo. E você deve ser instrumento de Deus para demonstrar esse amor na vida dessa pessoa. É para isso que nós somos chamados. Fomos chamados para amar também os não amáveis. E Paulo continua falando que a luta que ele tem empreendido, a luta de joelhos, a oração, a batalha espiritual que ele tem enfrentado em oração por aqueles irmãos, é não apenas para que o coração deles seja confortado, fortalecido, exortado, encorajado, animado, não só para que aqueles irmãos estejam vinculados em amor, unidos em Cristo Jesus, demonstrando amor uns pelos outros, mas também para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo ora para aqueles irmãos tenham discernimento espiritual. E nós precisamos disso, irmãos. Nós vivemos dias difíceis, onde doutrinas das mais diversas têm aparecido na igreja cristã. A teologia da prosperidade parece que ficou para trás, porque agora a teologia do coach invade as redes sociais. Agora o seu ego é massageado todos os dias, te dizendo que você merece mais, que você vai conquistar, que você precisa do seu bem-estar, do seu conforto. E nessa teologia que tem sido disseminada por aí, não há espaço para o outro. Não há espaço para você abrir mão do seu ego, do seu conforto para abençoar outra pessoa. Mas essa não é uma teologia bíblica. Quem olha para os ensinamentos de Paulo, não tem como se sentir confortável em sua zona de conforto. Mas quando nós olhamos as exortações que o apóstolo dá para aquela igreja e para nós hoje, nós precisamos tomar uma atitude, precisamos de ação, colocar em prática aquilo que nós tanto aprendemos, que nós tanto conhecemos, mas que pouco executamos. Em outras palavras, que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é que eles precisam desse discernimento espiritual para terem convicção daquilo que eles creem, convicção daquilo que eles já foram ensinados. E, meus irmãos, se não houver convicção de que o que nós temos em mãos é a palavra de Deus, é ordem do próprio Deus para a nossa vida, se isso daqui não for um manual de fé e prática, nós não viveremos conforme esses ensinamentos, mas viveremos conforme o que o mundo nos diz que é bom, o que é legal e o que deve ser feito. Você precisa crer na palavra de Deus como palavra dele mesmo, como ordens de Deus, como leis que irão nos levar a uma vida feliz e frutífera. Aqui está o manual, a forma de se viver uma vida plena, uma vida de sabedoria, de alegria. Quando nós nos afastamos destes ensinamentos, o que nós experimentamos é angústia. Paulo fala para aqueles irmãos qual é a riqueza da forte convicção do entendimento. Que discernimento espiritual é esse que ele deseja que aqueles irmãos tanto desfrutem? Ele responde isso no final do verso 2. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos Colossenses, vocês não precisam procurar em outro lugar. Em Cristo está a sabedoria. Em Cristo está a felicidade. Você quer conhecimento, quer sabedoria, conheça Cristo.
Os falsos mestres que estavam se infiltrando ali em Colossos, estavam oferecendo sabedoria e conhecimento para aquele povo, estavam oferecendo novas doutrinas para aquele povo, mas o que Paulo diz é: vocês não precisam disso, o que vocês precisam é de Cristo. Olhem para Cristo, não se enganem com esses raciocínios que parecem ser lógicos, mas volte os seus olhos para Cristo. Não seja um crente imaturo, não seja um crente levado por vãs doutrinas, mas fixe o seu olhar em Jesus Cristo. Nele estão todos os mistérios. Aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, que nos fosse revelado, foi revelado em Cristo Jesus e na sua santa palavra. Não dê ouvidos a esses falsos mestres. Olhe para Cristo, não seja um crente imaturo. E nós só seremos crentes maduros se conhecermos a palavra de Deus. O autor aos Hebreus exorta o povo, no capítulo 5, do verso 12 ao 14, falando assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O autor aos Hebreus está falando aqui que aquele povo tem tanto tempo de crente que já deveriam ser mestres, mas na verdade ainda estão no leite espiritual. Ainda são crentes imaturos. E quantos de nós, irmãos, dentro da igreja, crescemos neste ambiente religioso, mas ainda estamos no leite espiritual? Não crescemos em conhecimento de Deus. E no verso 14, ele diz que esse alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. É preciso exercício constante, é preciso buscar o conhecimento de Deus, crescer na palavra de Deus, conhecer profundamente as Escrituras. Se não for dessa forma, continuaremos crentes tomando o leite espiritual, não crentes maduros. E como eu falei no início desta devocional, meus irmãos, nós precisamos de crentes maduros. Precisamos de crentes que entenderam a razão da sua fé. E a minha oração nessa manhã é que Deus confronte o seu coração. Que Deus te tire deste marasmo, deste conforto, e te coloque um desejo de conhecê-lo mais. Uma sede, uma fome pela palavra de Deus. Que você saia do leite espiritual e busque a maturidade cristã. Que você pare de ser um causador de conflitos e seja um pacificador. Que o seu coração esteja enraizado, esteja convicto da sua fé. E que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Nós teremos agora um tempo de oração. Irei orar pelo pedido de vocês, da Patrícia, da Silvana, da Esther, da Josineide, Nazaré, do Cláudio Luiz, que pede para que oremos por portas de emprego para ele, da Tereza Teixeira, da Marcela, que Deus nos ajude a sermos cristãos maduros, orando por isso, amém. A Marlene, a Geralda também está conosco, Fábio Frota, vamos fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor nos ajude a levarmos a sério a nossa missão, Pai. Sabemos que o Senhor nos chamou para uma grande obra e nós queremos, apesar de nós, das nossas limitações e das nossas falhas, sermos instrumentos teus para abençoar a vida de outros, Pai. Nos tira, Pai, dessa zona de conforto. Nos tira, Pai, deste desejo desenfreado por entretenimento, por descanso, e coloca em nosso coração paixão por almas. Que nós saibamos, Pai, administrar bem o nosso tempo para levar outras pessoas à maturidade. Que o nosso coração esteja unido em amor. Tem misericórdia de nós, Pai, quando nós fomos agentes de conflito e não de pacificação. Quando fraquejamos na nossa fé e não demonstramos ter um coração enraizado na Tua Santa Palavra. Nos dá, Pai,
este pleno conhecimento que está em Cristo Jesus. Nos faz mais parecidos com Ele, nos encoraja nessa manhã, nos dá fome e sede de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu peço, coloco em Tuas mãos os pedidos de oração aqui do chat, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome, sabe das nossas necessidades, dos anseios do nosso coração. O Senhor sabe aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Conhece, Pai, aqueles que estão enfrentando o luto, a perda de alguém querido, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Enxuga as nossas lágrimas. Fortalece o nosso coração. Encoraja o Teu povo, Deus, para que possamos encorajar também a outros. Esta é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês. Ana da Paz, Maria Elisa, Nilma Amor, Vanderly Martins, que Deus te abençoe. E continuem ligados na programação da nossa IPP TV. Você fica agora com Manhã IPP, com a Lídia Dickel ao vivo, recebendo seus convidados e trazendo para vocês mais conteúdo cristão de qualidade aqui na sua TV missionária. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo devocional.